Agora vamos ouvir o Guilherme Prado falar sobre um pouco da nossa cidade. Paraguaçu se destaca no sul de Minas pelo seu arrojo, pela sua modernidade. Você vê hoje que nós somos, talvez, ou a primeira cidade do sul de Minas a ter todo o esgoto tratado. E também, talvez, a primeira cidade do sul da região que tenha o lixo reciclável. Esses são dois fatores importantes no desenvolvimento de uma cidade, né? Bem, mas isso, se hoje nós temos grandes iniciativas, somos progressistas, isso vem de longa data. No século anterior, em 1887, por exemplo, a monarquia estava em queda, né? A monarquia tinha perdido a sua expressão, não estava comandando e tal. E havia um movimento republicano muito forte no Brasil, principalmente na região sudeste. E aqui, na região sudeste, Paraguaçu tinha muitos republicanos que pertenciam a um clube que foi criado em campanha. Então, como Paraguaçu tinha um destaque grande na área republicana, foi combinado para que se fizesse aqui uma reunião dos clubes republicanos do sul de Minas. E foi uma coisa muito importante para a cidade. E na época compareceram aqui diversos clubes, né? Delegação de clubes. Eles, naquele tempo, em 1887, eles chegaram aqui a cavalo. Porque não tinha outro meio de comunicação ainda. Nem a estrada de ferro tinha chegado em Pontalete, né? E esses clubes que se reuniram aqui foram uma demonstração muito forte de vanguardismo, né, de estar na frente dos acontecimentos. Imagina, Paraguaçu lutando pela República. E assim as coisas continuaram. Mas logo à frente, na década de 20, nós tínhamos uma produção de café boa, então a cidade era cheia de carrinhos, Fordinhos, Ramonas. Já foi melhorando, né? Veio melhorando. Mas com a queda da Bolsa de Nova York em 1929, tudo caiu. O café caiu por 1/5 do seu valor. Né? O café passou a não valer nada. E todo mundo sofreu aquela queda no preço, queda nas vendas, semelhante ao que nós estamos vivendo hoje, mas muito pior. Nesse tempo, aconteceu também uma luta política entre peludos e pelados. E nessa luta política de peludos e pelados, o Oswaldo Costa, ele não participava da política, mas ele tinha um papel importante na economia da cidade, na economia de Paraguaçu. O pai dele foi um grande comerciante, político, vereador, mas nessa época tudo foi para baixo e a política então começou a atrapalhar. E numa dessas investidas políticas, tentaram expulsar o Oswaldo Costa de Paraguaçu. Aquilo deixou o Oswaldo Costa, que é o nosso maior benemérito, muito aborrecido. E ele se mudou para o Rio de Janeiro. E lá ficou, não voltou mais para Paraguaçu. Paraguaçu, com essa recessão, com essa queda da Bolsa de Nova York, e depois o início da guerra, o início da guerra também trouxe uma
um peso forte para a população. E, então, Paraguaçu, que é um município, já é um município pobre, pequeno, com a queda da Bolsa de Nova York e com a guerra, nós ficamos em sérias dificuldades. Foi aí que, numa jogada, eu acho, fantástica, o Oswaldo Costa disse que viria a Poços de Caldas. Então, as pessoas, os amigos deles de Paraguaçu, resolveram fazer uma visita a ele em Poços de Caldas. E, durante essa visita que foi realizada, o prefeito era Cristiano Ottoni do Prado. E também foi um prefeito muito, como vou dizer assim, dinâmico. Ele viu na figura do Oswaldo Costa uma facilidade para melhorar Paraguaçu. Então ele foi em Poços de Caldas levando os amigos e nessa reunião ele contou para Oswaldo a situação que estava muito ruim, a pobreza estava enorme, faltava emprego para as pessoas na cidade, que o café tinha perdido muito do valor e que a gente precisava de um arranque, precisava de uma coisa, de uma ajuda. E que precisariam, os amigos queriam vê-lo em Paraguaçu. Aí ele disse, eu vou para Paraguaçu. Pode escrever, eu vou em Paraguaçu. E tempos depois, realmente, ele escreveu uma carta dizendo que viria aqui. Que ele estava pensando em montar em Paraguaçu uma fábrica. E que, quem sabe, essa fábrica daria emprego para muitas pessoas, que ele achava que seria capaz de empregar umas 300 pessoas. E assim aconteceu. Com a vinda ele trouxe a fábrica era uma sociedade anônima, e quem participava do capital dessa fábrica eram amigos dele, que ele era uma pessoa de destaque, ele era um banqueiro no Rio, e muitos amigos vieram para Paraguaçu. E com isso, para a construção da fábrica, não tinha as estradas muito ruins, foi preciso construir um campo de pouso para que viessem as pessoas de avião. Foi preciso de construir um hotel, porque não tinha um hotel à altura dos novos profissionais que trabalhariam na fábrica. Precisaria de um hospital para socorrer os empregados da fábrica. Precisaria de um posto de agricultura para cuidar das crianças, os filhos do dono da fábrica. E com isso, Paraguaçu, que já tinha aquele espírito modernista, aproveitou do embalo, causado por Oswaldo Costa e com aquele poder de trazer recursos para cá, realizado pelo prefeito Cristiano Ottoni do Prado, ele conseguiu esses benefícios todos. E Paraguaçu passou a ter, então, modernizou o jardim, que não tinha o jardim, era um espaço com capim alto, e hoje tem um jardim bonito, tem um belo jardim, tem uma fábrica, tem a confecção. Então assim é que Paraguaçu voltou a crescer e hoje tem capacidade de ter o lixo reciclável, tem capacidade de ter um esgoto tratado, água tratada, porque foi preciso, o prefeito na época, com a chegada dessa fábrica, os funcionários, o prefeito se achou na obrigação de trocar o esgoto da cidade, trocar encanamento de água potável, e de veio o calçamento da cidade. Enfim, a cidade progrediu graças a esse impulso. E a partir desse ponto, o Oswaldo passou a frequentar Paraguaçu e ajudava, ele era muito caridoso, ele ajudava muito as pessoas físicas,
se a pessoa está com dificuldade para um médico, ele conseguia. Uma pessoa mais velha que ele conheceu no tempo da mocidade, por exemplo, ele doava mantimentos, doava cobertores.